Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil de vocês, e a gente continua falando hoje sobre ausência. Conforme a gente viu na última aula, há toda uma contextualização para o legislador ter pensado o Instituto da Ausência muito mais com base em uma proteção do patrimônio do ausente do que, por exemplo, nos demais institutos isso ocorre. Por quê? Ainda que se possa imaginar que uma ausência não justificada possa conduzir a uma presunção da morte da pessoa, entendeu o legislador, e positivou assim no nosso ordenamento jurídico, que esse instituto ele deveria dar um tempo para saber exatamente o que aconteceu. Como o mundo dos fatos não deu para o mundo do direito uma resposta clara e suficiente sobre o que aconteceu com aquele indivíduo, o sistema foi pensado de acordo com aqueles dois pilares que a gente tinha visto. O ponto de vista do ausente, as proteções aos seus direitos, e o ponto de vista, sempre nesse cotejo, e o ponto de vista daquele segundo pilar, dos que ficam e do que fica. Então, tanto a ver com o seu patrimônio, quanto aqueles que eventualmente o sucederão ou gerenciarão esse patrimônio. Então, o Instituto da Ausência ele se divide em 3 fases. A primeira fase ela é aquela que a gente pode chamar de caracterização da ausência. A caracterização da ausência ela começa justamente com o fato que dá ensejo a ela, ou seja, o momento em que o ausente desapareceu sem deixar notícias, a gerência do patrimônio, até o início da segunda fase, que é a sucessão provisória. Então vamos fazer aqui uma linha do tempo para a gente entender. Justamente nessa primeira fase, que é uma fase em que vai acontecer a gestão do patrimônio por meio de um curador ou um mandatário, então essa fase ela vai ser do momento em que se percebe, que se realiza a condição do mundo fático que autoriza a incidência desse instituto. Nossa, que difícil. O que eu quis dizer com isso? O sumiço da pessoa, sem deixar notícias, até o início da segunda fase, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a sucessão provisória. Nesse momento, o legislador ele vai ter um alto grau de presunção de que essa pessoa pode retornar. Então, quando a gente fala nessa fase em que há um curador e um mandatário, na verdade, o judiciário vai agir em nome do que mandou o legislador e vai ter um alto grau de preocupação em resguardar o patrimônio do ausente. Ok? Então, a gente vai ver que quando a gente fala em curador Então a gente vai ver, quando a gente fala em curador, quando a gente fala em mandatário, a gente está falando em pessoas que agem em nome de outras, ou agem por ordem de outras pessoas, pessoas que lhe constituíram poderes para tanto. Então, nesse momento, essas pessoas não vão fazer nenhuma fruição do bem do mandatário, do bem do ausente. Elas vão ter uma série de obrigações e compromissos justamente visando resguardar o patrimônio. A letra tá ruim, mas eu escrevi patrimônio, juro para vocês. Patrimônio do ausente. Então, é o momento em que o legislador prevê que ainda há uma grande chance dele retornar. Justamente isso se liga com aquele cotejo que a gente tinha falado. Então, veja que aqui a preocupação maior do legislador é com o ausente. O que vai acontecer quando ele retornar. É isso que a gente tem em mente. Nessa primeira fase, portanto, a preocupação é com o patrimônio do ausente. Na segunda fase, vamos apagar aqui. Na segunda fase, o que precisa para se iniciar essa segunda fase? O não retorno. Então, a gente vai avançando no Instituto da Ausência e para ir passando das fases, tudo que a gente precisa é de um transcurso do tempo sem que haja o retorno do ausente, tá? Então vamos supor que ele continuou ausente, sem notícias do paradeiro. Ora, o legislador então vai entender, e essa fase ela começa nessa fase que a gente chama de sucessão provisória, tá? Então ela começa com o início da sucessão provisória e ela vai
até o início da sucessão definitiva. Também a gente vai ver tudo isso, a gente só está se preocupando agora em entender os porquês, a existência das fases, depois a gente vai entrar nos detalhes. Então, nesse momento, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: há uma menor presunção de que o ausente vai retornar. Então, aqui já há algum grau de presunção da morte do ausente. E isso é importante porque aqui a gente já não vai ter mais alguém agindo em nome do ausente, né, por meio de um mandatário, por meio de um curador. A gente já vai ter aqui herdeiros, né, ou legatários, né, a possibilidade de termos herdeiros ou legatários que já vão, com certas restrições e condições, e de uma forma ainda provisória, né, por isso que a gente tem que dar destaque aqui, que nós estamos falando da sucessão provisória. Esse P é de provisório, depois a gente vai para a definitiva. Então, ainda com condições em uma situação temporária, eles já vão começar a suceder aquele que não se sabe o paradeiro, tá? Então, essa é basicamente a segunda fase. Quando a gente vai para a terceira etapa, que é a sucessão definitiva, e essa sucessão definitiva, veja, ela tem início, sucessão definitiva, ela tem início, mas não vai ter fim se essa pessoa nunca retornar, certo? Então, na sucessão definitiva, o legislador já vai entender, olha quantas setinhas, que tem uma baixíssima chance de retorno. Ops, fui traído aqui pela caneta. Deixa eu arrumar aqui. Não. Que tem uma baixíssima chance de retorno do ausente. Então é um momento em que já passou tanto tempo em que as pessoas não têm noção do paradeiro da pessoa que já torna para o sistema lícito presumir verdadeiramente que essa pessoa deixou de existir, juridicamente pelo menos. Então a gente tem que perceber aqui agora, né, uma percepção importante, que o mundo do direito nem sempre vai acompanhar o mundo dos fatos. Vamos supor uma história absurda, etc. Vamos supor que essa pessoa, não é que ela desapareceu porque quis, ela estava andando, sofreu um acidente, não estava identificada, vamos supor, ela estava fazendo uma viagem, etc. E ela passou 20 anos em coma. Mas ela está viva, ela existe ainda no mundo dos fatos. Mas juridicamente pode ser que ela receba aqui no estado pátrio dela, se ela estiver, por exemplo, nessa situação no exterior, que ela receba aqui do estado pátrio dela uma declaração de que ela não existe mais, ou, ao menos, efeitos jurídicos como se ela não mais existisse. Isso é bastante grave, mas você vê que o sistema do direito tem que agir assim, porque não é possível que haja qualquer tipo de vacância, qualquer tipo de lacuna, qualquer tipo de buraco em relação às situações que o mundo dos fatos nos pede. Então, olha, tem um patrimônio, tem interesses, tem herdeiros, tem pessoas que precisam gerir aquilo, tem coisa que vai se perder, etc. A pessoa sumiu. Eu não posso te dizer o que aconteceu com ela, mas eu vou criar um sistema que vai lidar com essa ausência, né, com este não existir em tese temporário da pessoa, primeiro visando o patrimônio, protegendo o patrimônio dela para quando ela voltar e verificando que o tempo se passa e ela não retorna, já começando a sucedê-la, justamente porque a gente não pode ter esse vácuo no espaço e no tempo. Agora que a gente já fez a contextualização e tudo mais, já entendeu todos os delta-t's bonitinho, a gente pode entrar na conceituação jurídica e nas definições mais propriamente ditas, ou seja, de que forma o sistema jurídico pensou ou manejou essa questão da ausência, do Instituto da Ausência. O mais importante, sem dúvida deles, é o artigo 22. Então, esse artigo 22 é muito importante que a gente analise ele, porque ele vai versar justamente sobre as condições da primeira fase. Então, agora a gente já está falando de novo da primeira fase, tá? Ele vai versar justamente sobre as condições daquela primeira fase, que é a caracterização da ausência. E ela vai ser muito importante, vai ter diversas consequências, tanto fáticas quanto para o mundo do direito.
Então, diz o artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então, olha que artigo extenso e ele traz muitas informações. Primeiro, ele coloca uma série de condições para que seja decretada, para que seja declarado, reconhecido, caracterizado a ausência. Primeiro, ele dá a condição fática, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia. Então, esse é o primeiro trecho. Isso é a conceituação que o Estado do Direito vai dar para esse instituto. Ocorrendo isso, ele passa para a próxima etapa. Se não houver deixado representante ou procurador. Então, esses representantes ou procuradores, eles são exatamente... Deixa eu apagar isso aqui. Eles são exatamente os mandatários. Então, representante ou procurador. Veja que eles ocupam uma posição de destaque. Então, a primeira condição é, se não houver deixado representante ou procurador. Se ele deixou, se o cara constituiu um representante ou constituiu um procurador, então já aplica-se ali a quem caiba administrar-lhe os bens. Então, serão eles os que irão administrar os bens, porquanto permanecer esse estado de ausência. Não ocorrendo isso, você continua na análise do artigo. O juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Opa, peraí. Então, nessa situação, a lei é que o artigo não está muito bem escrito. Então, vamos pegar a informação. O juiz nomeará curador. Então, a gente já viu que, se não tem mandatário, o artigo 22 determina que o juiz vai nomear um curador, certo? Então, ele atribui essa competência para o Estado juiz. Mas não é de qualquer forma. Ele fala que tem que ter um requerimento, e esse requerimento não é de qualquer um. Ele fala qualquer interessado, isso é relevante, a gente vai discutir depois no detalhe. E ele também fala que, ou um requerimento do Ministério Público. É importante que a gente veja que há um nítido interesse social em resolver essa questão atinente ao desaparecimento de um indivíduo. De que forma isso se expressa? Se expressa exatamente nessa previsão legal que possibilita o Ministério Público de requerer ao Estado juiz. Você vai ver que não vão ser todas as situações em que o MP vai poder requerer isso. Algumas requisições ele só vai poder fazer de forma condicionada. Então, por aí a gente já vai vendo o grau de interesse público que existe em torno de cada trecho. A gente continua a estudar esse artigo 22, a gente vai falar agora um pouco mais no detalhe de suas características, e a gente vai fazer isso, só que a gente vai fazer isso na próxima aula, ok? Continuo pedindo para que vocês curtam os vídeos, compartilhem, se inscrevam aqui no GTUSP, porque esse apoio que vocês dão para a gente é sempre muito importante. Obrigado e até a próxima aula.